Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Houve aí uma briga, literalmente um racha aí, de certo modo, traições, é isso que aconteceu entre a Marta Suplicy e, de certo modo, o prefeito aí de São Paulo, Ricardo Nunes, e o Bolsonaro também e o Lula. Pois é, tem um quebra-pau, uma confusão, a gente vai falar mais sobre isso, né? Que houve aí esse racha e a coisa ficou complicada. Eu não fico nem no palco onde esse cara, de certo modo, está, e assim ficou aí a confusão, quebra-pau, que aparentemente estava tudo resolvido, mas de certo modo não está. Essa que é a situação, a verdadeira situação aí, a Marta brigando com o Ricardo Nunes e a coisa ficando um tanto que complicada. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa briga entre Marta Suplicy, o Bolsonaro, o Lula e, de certo modo, o Ricardo Nunes, né? E houve aí algumas traições, a gente vai mencionar e vamos dizer também o porquê que isso é importante aí para, de certo modo, tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula, tá? Que são os personagens aí da política brasileira, os caras que têm realmente um grande, né, poder político, essa que é a verdade. Então, gostando ou não, eles são aí os caras, os principais da política brasileira, e agora que entra no radar aí é a cidade de São Paulo. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui, e se possível, se quiser deixar o like agora, deixa, se não, lá pra frente está tudo certo. O mais importante aqui é a sua companhia. Então, vamos lá. Hoje eu tô coach, né? Mas enfim, o mais importante mesmo é a sua companhia. O Ricardo Nunes simplesmente partiu aí, de certo modo, pra cima da Marta e falando assim, esse pedido de demissão sua não cola, tá? Isso aí não é justificativa, mas a Marta teve um algo a mais. Simplesmente, né, o Ricardo Nunes veio aí a público, né, todo mundo tava esperando aí a responsabilidade. Responsabilidade todo mundo espera, mas todo mundo tava esperando que ele viesse a público falar, né, sobre a situação da Marta Suplicy, que simplesmente vazou lá, desculpa a expressão, termo chulo, chinfrim. Mas a Marta falou assim, eu preciso ir, Ricardo Nunes, tá? Preciso sair porque tem né, não dá, o ambiente aqui tá ruim. E agora o Ricardo Nunes simplesmente veio a público falar sobre essa situação aí, que é um tanto mais que constrangedora, essa que é a realidade. E simplesmente ele teve que vir a público para mencionar aí sobre a saída da Marta. Para quem não sabe, a Marta era secretária de Relações Internacionais aí, e segundo o Ricardo Nunes, diz que é página virada, tá? E ele dizendo assim que mesmo a Marta tendo, até nesse exato momento, ele começa bem tranquilo. Olha, a Marta tem uma história, né? E mesmo ela pulando aí, saindo de fininho, ela não vai manchar a imagem dela, né? Ela tem toda uma história aí. Por quê? Por que a Marta tá saindo? Porque ela, de certo modo, vai ser vice do Boulos. Essa que é a realidade, tá? Na disputa para a Prefeitura de São Paulo. Então, ela, de certo modo, vai ser vice do Boulos e saiu, simplesmente traiu aí o Ricardo Nunes. E eu vou te dizer o porquê, quem é que fez o convite para ela. Até porque a Marta, não sei se vocês sabem, deixa eu cortar aqui, como diz o Marcelo, né? Como dizia o Marcelo Rezende, né? Corta pra mim. Deixa eu mostrar aqui, falar um pouco pra você. A Marta, pra quem não sabe, foi prefeita aqui na cidade de São Paulo, na época ali dos anos 2000 e um pouquinho, tá? Foi logo agora há pouco, né? Não tem tanto tempo assim. Foi uma ótima prefeita, enfim. E simplesmente ela saiu, foi prefeita pelo PT, saiu aí né? Não brigou lá no PT e acabou pulando fora. E aí, o que acontece? O Ricardo Nunes, né? Consequentemente, chamou ela para poder trabalhar e agora ela, infelizmente ou felizmente, né? Pulou fora porque alguém muito importante fez um convite para ela, e do outro lado alguém também que é importante, só que rival, bateu forte. E esse foi o motivo da briga, o motivo do pânico, tá? O Ricardo Nunes diz que traição não é muito forte, traição é uma palavra muito forte, não daria para poder falar isso em relação à Marta, diz que ela tem uma história e coisa e tal, né? É aquela situação, antes de você fazer uma crítica ali, você primeiro faz um elogio e depois ele simplesmente diz que não cola. Quase falou aqui que, de certo modo, era uma mentira. Não falou assim porque você sabe, pode gerar um mal-estar, pode gerar um transtorno, um constrangimento, mas, de certo modo, algumas pessoas falam que foi traição, né, da parte da Marta ter simplesmente largado ele nesse momento. A Marta, por outro lado, simplesmente fala que
né, ela tá saindo por conta do Bolsonaro. Segundo a Marta Suplicy, ela não vai ficar no mesmo ambiente de que o Bolsonaro, no mesmo palanque. E aí, ela simplesmente pulou fora e falou isso daí para o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, na defesa dele, ficou, de certo modo, né, ensandecido e falou assim, olha, Marta, isso aí não cola. Só faltou chamar de mentirosa. Isso aí não cola, porque eu sempre tive, né, de certo modo, um apreço pelo Bolsonaro, para que o Bolsonaro o apoiasse, só pelo Bolsonaro, para que o Bolsonaro o apoiasse. Então, ele simplesmente falou isso daqui pra Mata, né, desmentindo. Peço desculpas aí ele falou isso aí pra Mata, né, pra dizer, né, olha, o Bolsonaro não é tudo isso, o Bolsonaro é gente boa, e é por isso que eu aqui quero que ele esteja ao meu lado. A Mata, por outro lado, falou assim, você tá chamando o Bolsonaro? Pera aí, cá comigo, vou chamar o Lula. Aí o Lula veio, simplesmente trocou ideia, conversou com ela da melhor maneira possível, né, e de certo modo deve ter oferecido alguma coisa, alguma proposta muito boa para que de certo modo ela saísse aí dos braços, ou pelo menos do apoio do Nunes, e fosse vice prefeita, né, ao lado do Boulos. Então, o Ricardo Nunes chamou o tio Bolsonaro dele, o padrinho dele, chega mais, vem pra cá, tô com você, porque ele precisa de votos. A Marta, por outro lado, foi convidada, ou pelo menos foi convencida pelo Lula. E aqui tem uma situação que é uma matéria que é muito interessante no direito, que é a resolução de conflito. Existe a situação, por que a Marta deve ter aceitado? Porque existe, né, o termo perde, ou ganha, ou perde, tá? Ou seja, perde todo, né? A pessoa acaba perdendo literalmente, enfim, você entende, né? Agora, a parte do perde-ganha é assim, olha, talvez o Lula deve ter chegado pra Marta e falado assim, escuta, Marta, eu vou te oferecer isso e tal, o que você quer em troca? Aí a Marta falou, não, eu quero isso. O Lula falou assim, não, mas isso não dá, vamos... Então o Lula, né, tem aquele jogo, e é assim na vida real, tá? Não dá pra gente ganhar sempre, também não dá pra gente perder sempre. Tem que haver ali um meio termo. E foi isso, né? Sem querer aqui, né, enfim, fazer nenhuma alusão. Mas a verdade é que o Lula simplesmente chegou e trocou ideia com ela e falou assim, olha, dá pra gente fazer isso e tal, o que você acha, né? E ela aceitou o plano do Lula. Eu acho que é uma estratégia realmente fantástica do Lula, né? Sensacional, e não teve uma outra opção. Ela fica com, escolhe aí de certo modo, o Lula e o Boulos, né? Que vai ficar aí o Boulos e a Marta, né? Que vai o Boulos e... O Lula vai... Perdão, gente, vai ficar aí o Lula e a Marta e o Boulos, e do outro lado o Ricardo Nunes e também aí o Bolsonaro, tá? O Ricardo Nunes, de certo modo, tentou ser o mais decente possível, mas, né, você sabe como é que é, tá lá do lado do Bolsonaro, e vamos ver quem é que vai ganhar essa situação, porque ganhando aí as prefeituras é um forte avanço para quem quer ser candidato em 2026. Tá? Então é por isso que o pessoal simplesmente escolhe aí as prefeituras com cuidado, com carinho, porque as prefeituras ali, quando o prefeito, né, faz alguma coisa, né, Ricardo Nunes, pela população, geralmente a população vota, geralmente, pelo menos assim, em alguns estados aí, vota naquele cara que o prefeito indicar. Então, enfim, gente, foi uma disputa, uma queda de braço, o Lula ganhou, o Ricardo Nunes também escolheu aí o Bolsonaro, e essa é a situação aí da política de hoje, né, que aconteceu. Então a Marta também foi demitida lá e tal, Marta também, né, demitida assim, né, a Marta entregou o cargo, né, e entregou lá uma carta lá, e de certo modo fez aí um acordo aí com o PT, e vai ser líder, né, vice-líder aí, o Boulos, o prefeito, né, assim se a cidade escolher, e a Marta vice. E eu acredito que é um avanço excepcional. Aqui, opinião do Cláudio Pereira, né, que é bom a gente salientar. Eu acredito que vai ser muito bom, uma parceria muito boa. Eu espero que o Boulos ganhando, né, e o Boulos e a Marta sejam aí prefeitos excepcionais, até porque se for um prefeito igual o Ricardo Nunes, você vê a mídia não cobra, não fala nada, não tá nem aí, porque ele é um cara que ele não se importa com o trabalhador, ele não se importa com o menos favorecido. Agora, se for prefeito aí do PT, eles simplesmente ficam em cima, vão pra cima, e todo dia é matéria no jornal, e enfim, é aquele lance, né? A burguesia e a classe ali dos trabalhadores. Então, cabe aí a vocês olhar assim, ver quem tem as melhores propostas e escolher. Eu, particularmente,
Né, você já sabe qual é a minha opinião. Eu gosto muito do Boulos, gosto muito da Marta, amo a Marta Suplicy, só pra poder falar, tá? Fiquei muito chateado quando ela saiu do PT. Eu amo a Marta, sério. Excepcional. Foi, na minha visão, tá? A Erundina deve ter sido fantástica aqui, mas a Marta, maravilhosa, né? Nem combina aí ao lado do... Nem combina aí ao lado do Ricardo Nunes, tá? Marta foi excepcional. Mulher guerreira, trabalhadora, né? Pessoa que tá ali sempre, né? Ajudou demais a cidade de São Paulo. Infelizmente não teve o reconhecimento devido, mas espero que agora dessa vez seja diferente, tá? Então acredito que o Boulos acertou demais. O Lula, fantástico na negociação, tá? Lembre-se disso, tá? E leve pra vida. Ganha, ganha. Perde, perde e perde, ganha. Nem sempre a gente pode ganhar, né, 100% e não podemos também perder 100%. Aí tem que haver um equilíbrio e foi isso que o Lula fez aí e foi excepcional, tá? Na articulação, beleza? É isso, obrigado pela presença, obrigado pelo moral, obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Se quiser deixar o seu comentário, eu sou de esquerda, todo mundo sabe, tá? Se quiser deixar o seu comentário, vai ser muito bem-vindo, a sua opinião ela é muito importante. Aí você fala, pô, Cláudio, é só gente de esquerda que pode comentar? Claro que não, tá? A gente tá aqui para poder debater a política e tal, o cenário atual, e né, não haveria uma política se tivesse a um lado, tá? Isso, mostra aí o seu conhecimento, coloque aí a sua opinião, mesmo você sendo de direita e tal, né? Enfim, você vota em quem você quiser, a Constituição fala que voto é livre. E aqui o seu comentário, respeitando as pessoas que vão ler, vai ser livre. Às vezes eu posso até curtir, beleza? É isso, obrigado pela presença, um abraço a todos vocês. E lembre-se disso, hein? Perde, perde, ganha, ganha e perde, ganha. Valeu, abraço.